Essa loucura de investimento esportivo, foi do nada? Como é que foi? Que você caiu de paraquedas ou você falou assim, pô, sempre fui um cara que gostei de futebol? Como é que foi essa vibe aí pra você iniciar nesse mercado? Não, cara, eu sempre gostei de dinheiro. É? A verdade é essa. Eu nasci, minha família é bem humilde, a origem. Meus pais vieram do interior. Minha mãe é de Dracena, meu pai é de Tupã. E vieram pra cá, enfim, sem nada. Meu pai pra tentar a vida aqui. Então, eu sou o filho mais novo de 4 irmãos. Meu irmão disse que eu já nasci na época da leite moça, né? Ele brinca porque meu pai comprava, por exemplo, um pedaço de queijo, porque não tinha grana para comprar um queijo inteiro, comprava um pedaço de queijo para dividir para todo mundo, um pedacinho pequeno. Comprava uma latinha de leite moça para dividir para a família inteira, um pouquinho, para misturar com alguma coisa. Eles eram dessa época. E eu, quando já adolescente, 14, 15 anos, algumas coisas mudaram, né, no nosso país e algumas coisas melhoraram. E meu irmão falava, pô, você pega hoje uma latinha de leite moça, taca coco dentro e come ela inteira. Ele falou, você não tem noção do que era isso na minha infância, né? Mas minha família é muito humilde, então não tinha condição de ter brinquedos, bicicleta, patins, skate, essas porra todas, não tinha. Não tinha nada disso? Não tinha. Caraca, e eu queria ter. Eu até falo, eu nasci no lugar errado, porque eu sempre tive uma mania, né, de um pensamento, eu quero mais, e eu não quero mais, eu quero o melhor. Era fogo, eu ia no mercado com a minha mãe, e aí... Pô, mãe, eu quero uma bolacha. Mas não era qualquer bolacha, era a mais cara. Era não era qualquer Danone, aquele que você não conhece a marca, era aquele que passava na televisão. Pra você ter ideia, eu tô te falando isso aqui para explicar o contexto de onde entrou as apostas. Pra você ter ideia, eu fui o único filho da minha família que teve convênio médico. Caraca, porque eu odiava hospital público. Lugar... Eu olhava, nossa, demora muito, é muita fila, lugar não sei o quê, papapá. Não gostava. A Siri falando aqui com a gente. Conversando com a gente aí, Siri. A Siri tá aqui, querendo falar com a gente. E aí, minha mãe falou, esse moleque não vai, se ele precisar doente, ele vai morrer, porque ele não vai ficar. E aí, você pode pensar, porra, mimado, né? Pô, não é mimado, meus pais nunca me mimaram, mas... eu sempre gostei de coisa boa, essa é a verdade. Eu sempre quis coisa boa. Só que chegou um momento na minha vida que eu percebi. As coisas boas não virão dos meus pais em relação a finanças. Você chegou nessa conclusão? Eu tive essa certeza, porque não tinha como. Né? Eles não tinham como me oferecer nada mais do que o que eles podiam. E aí eu percebi, ou eu encontro uma forma de ter as minhas próprias coisas, ter meu próprio dinheiro, ou não vai rolar. E aí, cara, perto dos meus 14 anos, eu comecei a trabalhar com carteira assinada com 14 para 15 anos. Caraca, sério? Trabalhei num lugar que fazia amortecedor de skate. Chamava aquele de buchinha. E comecei a fazer aquilo, fiquei 1 ano trabalhando lá, aí fui mandado embora. Fui mandado embora e não entendi, chorei, né? Meu pai nunca soube que eu chorei, mas eu chorei de raiva. Como alguém me manda embora, né? Como assim? Sério? Sou incompetente, será? Tava fazendo uma graninha, era pouco, mas era uma grana que era minha. Só que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque eu tinha acostumado a ter o meu dinheiro e agora que eu fui mandado embora, eu não tinha mais. E aí eu comecei a empreender. Falei, vou aprender a fazer brigadeiro, trufa, bolo, qualquer coisa que me traga grana. E por alguma razão eu tenho algum talento, algum dom com comida, cara. Sério? Com doces principalmente. Além de adorar doces, eu faço. Se eu pegar qualquer receitinha, se eu ver qualquer coisinha, eu faço aquilo muito fácil. Minha mãe foi cozinheira durante mais de 30 anos. Talvez eu tenha herdado esse talento dela. Né? Ou o fato de você ser o único filho a ter conseguido comer leite moça com coco. Exatamente, exato. Ajudou. E aí eu falei, vou aprender a fazer. Aí fiz um curso na Arcor, lá em Guarulhos. Em Guarulhos tem uma lojinha chamada 7 Épocas. Fiz um curso. Cheguei no lugar com o chinelo quebrado, com o joelho ralado, que eu fui andando pro centro de Guarulhos, dá 7 quilômetros da minha casa, porque minha mãe me deu uma grana, era pra comprar o chocolate. Se eu fosse de ônibus e voltasse, eu não ia dar pra comprar. Então eu fui andando. Nossa. 7 km, quebrou meu chinelo, que eu fui de chinelo. Caí, né, joelho ralado, cheguei na loja, falei, moça, eu preciso comprar coisa pra fazer trufa. Ela, o quê? Eu falei, não sei. Como é que se faz trufa? Aí ela falou, mas você não sabe? Eu falei, não sei. Ela, tá tendo um curso agora da Arcor aqui. E aí eu quero fazer. Ela, não dá mais, já tá começando agora. Eu falei, não, moço, dá. Ela, não dá. Eu falei, claro que dá, deixa eu falar com a mulher. Então eu tava obstinado, cara. Eu falei, eu quero aprender a fazer isso. Pra encurtar uma história longa, eu fiz o curso,
aprendi, voltei pra casa, naquele mesmo dia fiz umas 50 trufas. Mentira, velho. No dia seguinte, o meu cunhado vendia pão na rua. Minha mãe fazia pão, ele vendia. Saía, Aquelas motinha? Era pão integral. E ele ia em lojas, na rua que eu falo, né? Ir numa loja, numa outra, pá. E falei, vou sair com ele pra vender. E saí enquanto ele tava vendendo pão, eu saía vendendo trufa. E aí, era umas 10 da manhã, até 2 já tinha vendido tudo. Caraca, aí pegava velho. a grana, no dia seguinte ela comprava mais chocolate, fazia trufa, fazia à noite, no dia seguinte saía pra vender. No final do primeiro mês que eu vendi trufa, eu já ganhei um salário maior do que o do meu pai. Mentira, Que trabalhava naquela época mais de 20, 25 anos numa empresa. E aí eu entendi, comecei a entender um pouco sobre como é que se faz dinheiro. Se faz dinheiro resolvendo problemas. No meu caso, qual era o problema? As pessoas tinham fome, vontade de comer um doce. Então eu fazia o doce e resolvia o problema dela. Era empreendendo. Eu comecei essa formiguinha do empreendedorismo já picou. E aí, enfim, fiz isso. Aí depois acabei fazendo outros cursos. Aí me formei em enfermagem, trabalhei como concursado, uma série de coisas. Sério, velho? Cara, fiz tanta coisa. E minha vida deu todo o meu propósito de empreender foi pra roça. Chegou o momento, Edivan. Isso aqui é uma loucura quando eu falo. Eu tentei tanto fazer tantas coisas na minha vida até os meus 30 anos. Tantas coisas que eu tentei e nada dava certo. Nada. Tudo que eu tentava empreender de novo, as coisas não funcionavam. E eu cheguei a uma conclusão de que eu sou cristão. E cheguei a uma conclusão. Deus não quer que eu enriqueça. Porque se eu enriquecer, eu vou pro inferno. Mentira. E eu tô falando sério, assim, não é um modo de falar. Eu realmente acreditei nisso. E eu não menino, já perto dos meus 30 anos. Ele não quer, Deus não quer que eu faça dinheiro na vida, porque se eu fizer, eu vou me corromper de alguma forma e aí eu vou pro inferno. Então é melhor que eu fique pobre ou tenha uma vida mais ou menos, mas que eu vá pro céu do que ir pro inferno. E eu fiquei com essa crença. Fiquei alguns anos com essa crença e parei. Simplesmente me acomodei, fiz um concurso público, trabalhei com imposto de saúde durante muito tempo. Caraca, velho, que loucura. É uma doideira, né? Mas você chegou nessa crença pelos fatos ou porque alguém falou alguma coisa pra você ou não? Foi uns fatos mesmo que te levaram a chegar nisso? Cara, foi muleta minha. É mesmo? Porque esse negócio de tentei de tudo e não deu certo, quando eu comecei a desafiar as minhas crenças, eu comecei a perceber que, na verdade, eu nunca tinha tentado porra nenhuma. Eu não tinha tentado, eu só tinha pensado. Tinha tido ideias, muitas ideias, mas fazer de fato, eu nunca tinha feito nada. Então eu falei, peraí, Deus que não quer que eu tenha as coisas. Eu nunca fiz de verdade, eu só pensei. Eu conversei com uma pessoa aqui, outra ali, mas trabalhar de fato, fazer o que tem que ser feito, eu não fazia. E aí, quando isso aconteceu, enfim, eu comecei a questionar algumas coisas e comecei a buscar outras fontes de renda. E comecei a usar a internet para isso. E aí eu conheci o poker. E eu sou um cara extremamente competitivo, cara. Você não tem noção do quanto competitivo eu Sério? sou. Sou demais, para qualquer coisa. Se você, às vezes você não tá competindo comigo, mas eu tô competindo com você. Assim, videogame, eu não gosto de jogar videogame sozinho, contra o computador, contra o sistema. Por quê? Porque não tem ninguém do outro lado pra eu ganhar. Mentira, velho. Não tem graça, eu tenho que ganhar de alguém, velho. Eu gosto de competir, eu sou extremamente competitivo, assim, mas nível hard. Quando você compete, por exemplo, quando você ganha, você é daquele cara que, tipo, esfrega, fala, ganhei. Eu alopro mesmo, cara. Eu tava jogando futebol no final de semana e não marquei um gol, mas dei uma caneta linda no Rubens. Nossa, eu vou falar dessa caneta com ele até o final da vida. Assim, né, daquilo que eu posso. Então, eu gosto de me divertir bastante fazendo o que eu faço. Então, eu sou muito competitivo. E as coisas que trazem competitividade me atraem. E eu conheci o poker. E quando eu percebi que o poker não era um jogo de azar, quem tá vendo aí achando que poker é jogo de azar, vocês estão muito loucos, mano. Poker é um jogo que exige competências e habilidades específicas. E uma delas é matemática, a principal delas. Quando eu percebi que se eu fosse mais competente que os outros, que se eu estudasse mais do que os outros, eu ganharia mais dinheiro do que os outros, e eu faria dinheiro mesmo com aquilo, eu comecei a estudar a fundo poker. Aí estudei com o João Bauer, com o Akari, na época com o Peçanho. Caraca, nossa, velho. Estudei muito poker. Já cheguei a ficar 18 horas seguidas jogando poker numa tela, mano. com mais de 12 mesas ao mesmo tempo.
A gente fala de grindar, né? Que é ficar grindando. E fazia dinheiro com poker? Sim. Só que tem um BO no poker. No poker, se você quiser fazer grana de verdade, você tem que se profissionalizar e só fazer aquilo da vida. Porque exige muito tempo, muito tempo de tela. Você ficar em frente ao computador muito tempo mesmo, sem parar. Só para nos intervalos de 5 minutos, onde os jogos têm uma pausa para você ir ao banheiro. Depois você volta e continua. Por quê? A variância do poker é altíssima. Você joga poker ou não? Não. A galera que joga aí, o poker tem algumas regrinhas, mas uma coisa simples de entender. Tem cartas que valem mais do que as outras. Sim. Então, um as, por exemplo, vale mais do que um 2. Então, se eu sair com um par de ases na minha mão, não tem ninguém na mesa mais forte que eu. Não tem ninguém. Eu tenho o par mais forte. No máximo, tem outro cara que saiu com um par de ases também. No máximo. Mas não tem ninguém que pode me ganhar em pré-flop, que a gente fala. Porque vão virar cartas na mesa. E essas cartas na mesa, eu posso juntar para fazer um outro jogo. Então, por exemplo, se eu sair com um par de 2 na mão, que é o par mais fraco, e você sair com um par de as, que é um par mais forte, mas virar um outro 2 na mesa, agora você tem 3 cartas iguais. E 3 cartas iguais ganham de 2 cartas. Não importa que as minhas 2 sejam as mais fortes. 3 cartas é mais forte que 2. Só que quando eu saio com um par de 2 na mão, um par de as na mão, tem uma jogada que é o all-in, né? O all-in que é, vem alguém e fala, cara, eu aposto tudo que eu ganho. Só que eu tô com um par de as na mão. Eu vou pagar. Eu tenho que pagar. Porque não tem ninguém mais forte que eu. Só que às vezes eu vou fazer isso, ou seja, eu estou fazendo do jeito certo, estou jogando da maneira certa, eu tenho vantagem matemática, tudo está a meu favor. Só que quando vira as cartas, vai lá e vira um 2, por exemplo, e o cara faz uma trinca. A probabilidade do cara ganhar era menor do que a probabilidade que eu tenho. A minha era muito maior. Só que vai acontecer de eu perder. É a variância, você fazer tudo certo e perder. Isso acontece muito no poker. Muito, muito, muito. Então, a variância dentro de um jogo de pôquer, ela é muito alta. Para você lucrar com pôquer, você precisa jogar muitas mesas. Muitas, assim, ó, milhares. Então, você precisa de muito tempo. Dá para fazer grana, dá, é matemática, e eu vou falar uma palavra aqui que a galera que não conhece pôquer vai achar estranha, mas é impossível não fazer dinheiro jogando pôquer online quando você aplica a matemática por detrás do processo. Você sempre vai ganhar mais que perder. Só que você vai passar, às vezes, 2 meses no red, sem ganhar nada, fazendo certo. E tem gente que não aguenta isso. E pra mim, eu gosto do poker, pá. Só que exigia um tempo muito grande, eu não tinha. E aí eu conheci as apostas esportivas com um amigo, colega, né, português, que jogava poker também e falou de aposta esportiva. E aí eu comecei a buscar esse negócio. Eu falei, o que é isso, né? Como é que funciona isso? O tal do trade esportivo, cara, isso tem mais de 10 anos. E aí, quando eu comecei a buscar, não tinha nada, não tinha material. Não tinha canal no YouTube, não tinha podcast, não tinha nada. A única coisa que tinha, na época que eu encontrei, foi um fórum português, que tinha brasileiros também, mas a maioria eram portugueses, que o pessoal discutia, mas ninguém sabia de nada também. Não tinha nada de análise de probabilidade, matemática, nada. Era um bando de gente que achava um monte de coisas, mas ninguém tinha validação, comprovação de nada. É tudo no chute, os caras iam no achismo. Era uma doideira. Só que todo mundo achava que achava alguma coisa. Mas quando você olha hoje, eles mesmos, esses caras mesmos, se olharem para trás e analisar, nossa, mano, quanta merda a gente falava. Se eu olhar para trás de coisas que eu já achei sobre a aposta esportiva, e eu olho para aquilo e falo, nossa, cara, como é que eu falei um negócio desse? Mas é normal, né? Você fala aquilo a informação que você tem na hora. Então não tinha muita coisa. E aí comecei a estudar, comecei a entender, enfim. Então eu conheci as apostas em um contexto eu contei toda essa história porque eu sempre quis ser um cara rico. Porque eu sempre quis ter uma vida boa, viajar para onde eu quero. Eu gosto de liberdade, eu não gosto de ninguém mandando em mim. Não gosto de ter chefe, cara. Puta, eu não suporto gente. Pessoas que às vezes você olha que são incompetentes no que fazem, que eu já tive chefes assim, que os caras são ruins, me dando ordens. Nossa, aquilo me tirava do sério. Então, são alguns valores, não tem nada certo ou errado, eu não gostava.